Começa agora mais um de Papo com a Inject. Bora! E hoje nós vamos tentar entender como é que eu avalio a oxigenação do meu paciente. Ítalo, cara, mas não é só colocar o oxímetro de pulso, olhar no monitor e acabou, já sei quanto o paciente está oxigenando. Galera, esse é o primeiro ponto. E seria muito simples acabar a aula por aqui, porque a saturação periférica de O2, ela realmente dá uma estimativa muito boa de quanto da hemoglobina está cheia de O2. Qual é a saturação dessa hemoglobina? 90%, 95%, 100%? Eu consigo fazer isso facilmente com o oxímetro de pulso. Mas olha só, essa é apenas a primeira forma de avaliar a oxigenação do meu paciente. Eu posso fazer uma gasometria arterial. E nessa gasometria arterial eu vou ver a PaO2, a pressão arterial de O2. E essa pressão arterial é a quantidade de O2 que eu tenho dissolvido no meu sangue arterial. E ela, por incrível que pareça, tem uma correlação muito fidedigna com a saturação de O2. Ou seja, a saturação periférica de O2 e a PaO2, elas se correlacionam nessa curva. Ítalo, essa curva, cara, eu vejo desde a fisiologia e nunca aprendo essa danada. Então, ó, esquece essa curva e coloca esses valores agora em duas retas. Na primeira fileira, você vai colocar a PaO2. Na segunda fileira, você vai colocar a saturação de O2. E grava esses valores redondos aqui, ó. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Beleza. Dessa forma, você tem uma correlação muito fidedigna. Por exemplo, quando a PaO2 é de 40, a saturação é em torno de 70. Quando a PaO2 é 60, a saturação é em torno de 90. E grava nesses últimos valores aqui que eu te falei. Por quê? Porque são esses valores que definem laboratorialmente a insuficiência respiratória. Quem já estudou insuficiência respiratória viu que quando a PaO2 é menor que 60 ou a saturação é menor que 90, eu estou diante de um paciente em insuficiência respiratória. Então, a análise daquela curva nos traz esses dados aqui, que aqui na InjectMed você viu de uma forma rápida. Então, como avaliar a oxigenação do meu paciente? Saturação periférica é o primeiro fator, PaO2 é o segundo fator. Tem mais, Ítalo? Tem. Vamos para o terceiro. E o terceiro é o gradiente alvéolo arterial de oxigênio. Ítalo, cara, o que é isso? Vamos lá. Olha para essa figurinha que eu estou colocando aqui na tela, galera. O que é que eu tenho aí? Eu tenho um alvéolo e um vaso. Está chegando sangue venoso, passa pelo alvéolo, troca, obviamente, os gases, oxigena esse sangue e sai sangue arterial. Beleza. A PaO2, Pazão O2, nada mais é do quanto de oxigênio que eu tenho dentro do alvéolo. E quanto é que eu tenho nesse alvéolo aí? Em torno de 100. Geralmente é isso que vai ter dentro do alvéolo quando nós estamos respirando em ar ambiente. Nós aqui nesse bate-papo, nós temos lá no nosso alvéolo um Pazão O2 em torno de 100. Mas não é todo o 100 que passa. Você está vendo que no vaso, lá no capilar arterial, quanto é que está passando lá? Apenas 90, beleza. Então, se tem 100 no alvéolo e quando se faz as trocas gasosas sai 90, o gradiente alvéolo arterial é de 10. É a diferença entre quanto eu tenho no alvéolo e quanto está passando no vaso. Esse gradiente alvéolo arterial, ele nos dá uma ideia como é que está a permeabilidade da membrana alvéolo capilar. Então esse é o terceiro ponto na avaliação, é o gradiente alvéolo arterial. Quando ele começa a aumentar, quando ele começa a passar de 10, por exemplo, chegou 100, só que só está passando 80. Opa, talvez essa membrana esteja com uma alteração na sua permeabilidade. E isso nós vamos ver em outros momentos aqui na InjectMed. Alguns tipos de insuficiência respiratória alteram essa permeabilidade da membrana alvéolo capilar. O quarto ponto da avaliação da oxigenação é a relação entre a pressão arterial de O2 e a FiO2. E aqui eu quero que vocês fiquem super atentos nessa relação,
Porque quem está fazendo plantão Covid aí, levanta a mão. Todo mundo, galera, todo mundo já está passando nos plantões Covid da vida, que já está pegando o paciente Covid. E aqui eu quero que vocês prestem atenção porque essa relação PaO2 sobre FiO2, ela vai ditar condutas frente a um paciente com síndrome da angústia respiratória grave. Como é que eu calculo isso, Ítalo? Simples, galera. Foca lá naquela figurinha novamente. Lembra quanto era a PaO2 naquela figura? Era de 90. Beleza. Então, a pressão arterial de O2, 90. Quanto era a FiO2 que eu falei para vocês? Exatamente, era no ar ambiente. Se era no ar ambiente, quanto é FiO2 no ar ambiente? 21%. Então, eu vou pegar 90 e vou dividir por 21%, que nada mais é do que 0,21. Para arredondar as contas, divide 90 por 0,2 para ficar melhor aqui nas nossas contas, vai dar quanto? Em torno de 450. Essa é a relação PF. E olha só, é uma relação PF normal. De 300 a 500, essa relação ela é normal. Se passa de 500, eu tenho hiperóxia. Não é bom também para o teu doente oxigênio demais. Se está abaixo de 300, eu tenho as insuficiências respiratórias e as definições lá das SARAs, né? SARA grave, com as relações PF menor que 300. Mas aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. A gente já viu os dispositivos de oferta de O2. Então, olha só a importância de saber quanto de FiO2 tu está lançando para o teu doente. Porque, por exemplo, se o paciente está respirando em ar ambiente, é uma coisa. Mas pega a PaO2 de 90, como a gente já viu, e faz de conta que esse paciente agora ele está recebendo uma FiO2 de 100%. Então, faz a relação agora. Pressão arterial de O2, 90. Dividido por FiO2, que agora está 100%. Quanto deu a relação PF? Isso, a relação deu 90. Então, olha só como é importante saber quanto de FiO2 eu estou fornecendo. Quando eu estava em ar ambiente, a relação era 450. Mas com a FiO2 de 100%, essa relação caiu para 90. Ou seja, é uma síndrome da angústia respiratória gravíssima. A relação está abaixo de 100. Aqui, galera, se esse paciente, por exemplo, tivesse entubado na UTI e fosse uma síndrome da angústia respiratória por Covid, a gente sabe que abaixo de 150, nós já vimos aqui na InjectMed, teria indicação de pronar esse doente. Então, olha a importância da relação PF. Beleza? Então, a partir dessas 4 avaliações, que são saturação periférica de O2, PaO2, pressão arterial do O2, gradiente alvéolo arterial de O2 e relação PF, eu consigo avaliar melhor a oxigenação do meu doente. É isso, galera. Printa os conceitos de hoje. E até o próximo De Papo com a Inject. Valeu!